2, 3, gravando. Começando mais um Contra a Cultura e é especial. Este Contra a Cultura é contra a cultura. Como assim, Isaac? Você já deve estar se perguntando. Ó, a Mayara já está se questionando ali. Como assim? Não, porque o Contra a Cultura agora é contra a cultura. Aliás, tem muita gente que acha que o título é por causa disso, né? Porque a gente é contra a cultura. Era isso que eu ia perguntar, não é a mesma coisa? Não, claro que não. Contra a cultura é um termo que vem mobilizado de uma situação muito tempo atrás lá que falava sobre aqueles anarquistas, aquele pessoal rebelde lá que pegou toda a situação do status quo da época, né, do Zeitgeist, que era o espírito da época, e falou assim, não, tá tudo errado, a gente vai na contramão disso daí e criar um movimento de contra-cultura, e ficou essa expressão aí pra dizer que é aquele movimento que você pega a situação que está determinada e você vai na além maré. Do senso. Você vai questionar o status quo, é basicamente isso. E você observa, né, no cristianismo, que na verdade a Bíblia é contracultural, o Evangelho é contracultural, porque o Evangelho ele vai observar o status quo do mundo pós-pecado e vai falar assim, não, a gente não se conforma com essa situação. Um dos nossos versos chaves ali da nossa vinheta de abertura é, não se conforme com o pensamento desse mundo, não se conforme com a ordem imposta, porque a ordem imposta é a ordem de pecado. Então é essa ordem que se questiona. Agora, terminar de fazer a introdução aqui, né, Vanédia? Sim, por favor. Tudo bom com você? Oi, Tudo Vand. certo, filho. Obrigado por participar mais Mayara. desse episódio com a gente. E você, Mayara, tudo certo? Tô certinho. Então, beleza. A gente tá aqui na série Como Então Viveremos, né? Indo pro nosso 11º episódio. E aqui a gente vai falar sobre a questão da família demonstrar fé. E a fé, ela é um termo muito amplo, né? Que dependendo da semântica que você utilizar, ela pode significar uma coisa, às vezes você pode estar falando de uma outra coisa. Fé é uma coisa muito específica na Bíblia, mas às vezes a gente usa a palavra para falar de coisas diferentes, né? E esse guia de estudos ele fala especialmente sobre a questão da cultura. E aí eu falo, a gente como contra a cultura, a gente tem um certo sentido, uma certa missão como cristãos, que é questionar assim, o status quo. Agora, isso significa, Vanédia, que a cultura é algo pernicioso que deve ser evitado pelo cristão a todo custo? Ou existe um meio termo aí, existe um meio do caminho pra gente encontrar? Cultura é um reflexo do que o ser humano é. Certo. Então, pra gente entender a cultura, a gente tem que entender o que é o homem. E o homem é imagem de Deus. Porém, uma imagem de Deus desfigurada, manchada, maculada pelo pecado. Então, houve a criação perfeita de Deus e houve a queda. Essa queda fez com que houvesse uma falha na imagem de Deus no homem, mas ela não fosse completamente perdida. De modo que você tem a cultura que é uma soma de sermos a imagem de Deus, mas uma imagem manchada pelo pecado. Então nós vamos ter daí coisas boas e coisas más na cultura. Coisas que devemos receber da cultura e coisas que devemos rejeitar da cultura, né? Por isso aí, o pessoal que estuda cultura e cristianismo fala de 3 R's da cultura, que é o receber, rejeitar e redimir da cultura. Há coisas que nós devemos categoricamente rejeitar, coisas que nós devemos receber da cultura, porque a cultura também é uma manifestação da criação de Deus, e coisas que nós, em tudo, redimir a cultura, né? Coisas que nós devemos trazer de volta. Nós somos sal e luz, então o que o sal faz? Ele preserva da putrefação algo, né? Então a gente vai também preservar da putrefação a cultura, porque ela não se degenere cada vez mais. Então a gente tem que ter uma relação com a cultura, mas uma relação crítica com ela, né? Lembrando que cultura também dentro do contexto filosófico é entendido como, para se formar uma cultura, você precisa ter valores, princípios e regras. Então, em cima disso que a Van está trazendo, existem, então, valores, princípios e regras que precisam ser redimidos, valores, princípios e regras que precisam ser recebidos e valores e princípios e regras que precisam ser rejeitados, né? Afinal das contas, Deus havia criado uma cultura perfeita, mas essa cultura se tornou imperfeita por causa da infestação chamada pecado, né? E no centro, no cerne, na essência de cada cultura, você tem aquilo que se chama de cosmovisão, que é de fato o núcleo duro ali, aquilo que é essencial para você formar. Porque o que vai ser a cultura, na verdade? Cada indivíduo ele tem uma percepção da realidade, e essa percepção ela é guiada, ela é vista através, como você falou, né, Mayara, de valores que se tem, de princípios que se tem, né? E isso vai te levar a ações, produções. Você vai agir de um determinado momento e produzir de determinada forma, né? E quando você pega esses indivíduos e soma num coletivo que a gente chama de sociedade, você vai ter ali o que se chama de aquela é a cultura daquela sociedade, né? Então, por exemplo, se você sai daqui do Brasil onde um determinado costume... Um exemplo besta aqui. Aqui no Brasil, quando você vai na casa de alguém almoçar, e a pessoa te convida para almoçar, você senta à mesa dela,
Se ela te oferecer mais comida e você falar assim, não quero não, obrigado, essa pessoa vai ficar como com você? Ofendida. Ela fica ofendida, nossa, você não gostou da minha comida? O que aconteceu e tal, né? Se você vai pra Europa, por exemplo, em determinados locais, quando você repete a comida, você tá se mostrando como alguém glutão, né? Não é uma má postura você fazer isso, né? É falta de etiqueta. Então, isso é um determinado comportamento que existe dentro de uma cultura. Quando a gente fala de cultura em determinados contextos, a gente pensa muito só na produção cultural, por exemplo, música, filmes, né? Livros e tudo mais, que não deixa de ser uma produção cultural, ou seja, é a produção daquele contexto. Então tem aquela discussão, né? Ah, mas a música clássica é cultura, funk não é cultura. Cara, funk é cultura, porque o funk é uma produção cultural de um determinado contexto, de uma determinada sociedade. Ele está transmitindo uma cosmovisão de um determinado grupo ou grupos. Perfeito. Né? Você chega lá, assim, os caras falam de tiro, de baile funk, disso, daquilo, de drogas, de violência. Cara, muitas vezes o contexto daquela sociedade, e é o que eles vão produzir. Agora, quando você traz isso pro macro, como a Vaned começou falando, a cultura vai ser algo neutro, a cultura em si ela é neutra. A sua manifestação, ela vai partir por 3 vieses. Às vezes vai ser um viés que é um produto legítimo de um relacionamento com Deus, e de por ser imagem e semelhança de Deus. Às vezes vai ser algo meramente neutro. Ele é bom porque simplesmente Deus criou coisas boas e o ser humano tem a capacidade de fazer coisas boas. E às vezes ele vai ser algo ruim porque o pecado faz com que aquela pessoa produza algo ruim. E aquela coisa é fruto de um relacionamento pecaminoso da pessoa com as coisas, né? Então cabe a nós entender que a cultura não pode ser afetada pela nossa cosmovisão de forma neutra. A nossa cosmovisão que deve receber essa cultura e discernir o que vai fazer com ela. O problema é quando a gente permite que a cultura molde nossa cosmovisão. Aí acho que tá um pouco de problema também, né? Exatamente. Aí na Bíblia você vai encontrar textos dizendo que nós não devemos nos amoldar o modus operandi, a forma de viver do presente século. Paulo escreveu isso, ele tinha o contexto que ele escreveu isso lá em Roma, mas a gente pode aplicar isso à nossa realidade hoje. Sim. E aí entra a questão que já foi mencionada, o que eu recebo, o que eu rejeito, o que eu redimo. A gente tem que também tomar cuidado quando se trata dessa questão de cultura, daquilo que você já comentou, amigo, em alguns episódios anteriores. A questão dos anos dourados, né? A questão a cultura no passado era melhor, a música no passado era melhor, as pessoas no passado eram melhores, enfim. A gente tem um certo esnobismo cronológico, muitas vezes. Como é que é? Repete. Um esnobismo cronológico. Esnobismo cronológico, fica aqui essa Anota frase. Aí, esnobismo cronológico. Sabe aqueles PowerPoint que você bota aquelas word art toda colorida de arco-íris? Esnobismo cronológico. Novo termo aí pra você aprender. O que seria esnobismo cronológico, Vaned? Então, seria você achar que, dependendo do tempo em que você estiver, aquilo ali era melhor porque era daquele tempo, entendeu? Então, aquilo que é do passado é melhor. Ou aquilo que é do passado não presta. O que presta são as coisas de hoje. Isso tem uma série de coisas que vão transbordar, por exemplo, na família, porque às vezes você vai ter um conflito geracional e os pais vão achar que aquilo que era da época deles era melhor e dos filhos não presta, e vice-versa, né? Ah, meus pais não sabem de nada, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse snobismo, né? A gente tem que olhar as coisas pelo que elas são e não pelo tempo que elas têm. Porque são novas ou porque são velhas. Tem uma frase que diz assim: uma antiga tradição pode muito bem ser um antigo erro. Não é porque aquilo é tradicional que é correto, e não é porque é novo, porque é novidade que é correto também, e nem por isso é errado também. A gente tem uma série de conflitos que acontecem porque a gente não entende essas diferenças geracionais. Às vezes diferenças de criação, né, também. Às vezes a pessoa é criada de uma forma diferente da sua, e tudo aquilo que você acha estranho, você acha, isso aí é pecado. Isso acontece por quê também? Por uma falta de intimidade com a palavra. E aí a gente não consegue discernir aquilo que é essencial, né, como dizem que Agostinho falou, né? No essencial, unidade; no não essencial, diversidade; e em todas as coisas, caridade; em tudo, amor. Agora, como é que eu vou saber o que é essencial e o que não é essencial? Pela palavra. A gente muitas vezes quer saber o que é essencial e o que não é essencial pela minha cultura, pelo aquilo que eu estou acostumada. Eu sempre vi assim, então o certo é assim. E não é, às vezes a gente usa, né, um certo zelo para
essa coisa que os jovens estão fazendo está errado, ou as coisas que os velhos faziam isso está errado, como uma forma de maquiar a nossa falta de intimidade com a palavra. Conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho, que eu vou saber aquilo que eu vou redimir, aquilo que eu vou rejeitar, aquilo que eu vou receber da cultura. Mas a gente não quer isso, a gente quer a coisa fácil, então é muito mais fácil dizer, isso não presta porque é de outro tempo, isso não presta porque é de agora. Por exemplo, quando a gente chega numa comunidade, né, numa igreja, lá existe uma cultura, não existe? Geralmente nas comunidades existem culturas. Então você chega numa igreja e as pessoas se vestem de determinada forma, elas cantam músicas de determinado estilo, né? Elas têm um determinado tipo de liturgia, tudo isso é o quê? É uma manifestação da cultura daquela comunidade. E assim, claro, existe dois lados aqui. Primeiro, existe um lado de que essa igreja tem que ter sensibilidade e maturidade de entender que aquela é a cultura deles, mas que aquilo ali não é uma determinação necessariamente bíblica. Então se não é uma determinação bíblica, tá errado? Não. Não necessariamente. Deus, ele falou assim, olha, eu quero o teu coração. Agora, a forma de você manifestar seu louvor, a sua gratidão, a sua alegria de se relacionar comigo, isso aí é com você. Eu te dei criatividade, eu te dei liberdade. Então se a igreja gosta de ter uma música daquele jeito, né, mais tranquila, mais cadenciada, né, daquele estilo mais saudosista, não há nada de errado nisso. Só que aí vem um erro, de você receber pessoas e falar assim, não, aqui é assim, sempre foi assim, não vai ser, e não importa, você é visita, você chegou agora, você é um membro novo, se conforma de não receber aquela pessoa e tentar se adaptar para receber novas pessoas. Por outro lado também, a gente tem uma reclamação muito recorrente de jovens, de chegar naquela comunidade e falar assim, isso aí é coisa de velho, a gente não quer, a gente vai impor nossa vontade, e aí existe erro dos dois lados. Né? A gente não tem essa maturidade de entender assim, não, a cultura ela é importante porque ela define aquilo que está muito intrínseco ao ser humano, aos valores do ser humano. Então assim, por esse lado, você tem que ter paciência para aos poucos tentar, por que não, mudar essa cultura, melhorá-la, quem sabe adaptá-la, ok, mas também de saber respeitar o tempo dos outros. E do outro lado a mesma coisa. Existe uma diferença entre o que é cultural e o que é um princípio bíblico, né, Mayara? E aí a gente fica preso no que é cultural, a gente ignora os princípios bíblicos, a gente não se importa muito com eles, mas a gente se prende no que é cultural. Qual que é o problema da gente fazer esse tipo de coisa? O problema é que quando eu vivo bitolado na tradição cultural, eu corro o risco de impedir que as pessoas entrem no reino. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai do Gênesis ao Apocalipse, a gente percebe que quando Deus ele estabelece uma aliança com a humanidade, ele estabelece essa aliança com o objetivo de restaurar a humanidade para a cultura original. Qual é a cultura original? É aquela que ele estabeleceu no Éden. Éden? Achei que era Moisés. Não. Não é Daniel? Deus, a primeira aliança que Deus faz com o ser humano é no Éden. Mas não era as igrejas de Paulo lá? Elas não eram um exemplo clássico de cristianismo primitivo lá? A gente claro não vê... Não, eram os pioneiros da igreja, nossa. Mas de qual igreja? Da Adventista? Não. Então, assim, quando a gente vê a ideia de Deus em ter uma nação, em ter um povo, é porque através dessa nação e desse povo, ele quer estabelecer a cultura do reino. E a cultura do reino é uma cultura totalmente voltada para o amor ao próximo, o amor a Deus. É uma cultura totalmente altruísta, é uma cultura onde o centro, onde a primazia é sempre o outro e nunca si mesmo. Então, o que acontece? Quando isso se perde de vista, você acaba criando tradição ou tradições com o objetivo de preservar uma coisa que para você é particularmente especial, e nessa preservação você corre o risco de perder a essência, e quando for tentar alcançar o outro com isso, você se torna um opressor. Então Jesus ele teve problema com isso quando ele veio. Por quê? Porque a tradição havia substituído a palavra, diz ele, pelo menos em 2 ocasiões nos evangelhos. Quando a tradição substitui a palavra, aí dá ruim, aí não tem o que fazer, porque aí é o que eu acho certo contra aquilo que você acha certo, e aí o que a palavra diz ser certo já é esquecido, já é abandonado, já não é mais nem levado em conta. Só ilustrando o que eu tinha falado antes, de que a gente precisa conhecer aquilo que é essencial. Uma vez eu li que a música brasileira que tem mais versões gravadas é Asa Branca. E aí se você for ver, tem assim, centenas e centenas de versões de Asa Branca, e todas as versões dela você vai ter que ter aqueles elementos que são essenciais para a música Asa Branca. Agora você vai ter versões a capela, você vai ter versões no violino, no piano, enfim, no sax, de várias formas, de vários estilos musicais também. Mas todas as boas versões de Asa Branca, quando ela começa a tocar, você sabe, isso aí é Asa Branca, isso aí é aquela música. Existem elementos básicos, elementos que são inegociáveis do evangelho, e que a gente precisa conhecer quais são esses elementos
E muitas vezes a gente esquece isso, deixa de lado isso, porque aquilo ali está conforme aquilo que a gente sempre aprendeu. Então, digamos, na área da música, essa música aqui, ela está com um ritmo X, instrumentos Y, então tá tudo certo com ela. E eu não percebo que às vezes eu nem tô entendendo sobre o que fala aquela música, mas como ela está conforme esses padrões, esses estereótipos que eu estabeleci como sendo aquilo que é o correto, e aí eu deixo de levar em consideração a própria mensagem que está sendo passada ali. E vice-versa, se a música... Não, ela tem esses elementos aqui, então ela é errada. Se ela me agrada, se a melodia é boa para mim, para eu cantar, então ela está correta. Então eu não estou levando em consideração aquilo que o Evangelho diz que deve ser. Então eu não estou levando em consideração qual é a mensagem que é passada ali. E qual se eu estou às vezes entrando em conflito com pessoas de uma maneira desnecessária, porque eu estou achando que aquilo ali não é correto. E isso aí é ir contra o Evangelho. Ir contra a mensagem principal da gente, né? Não, ela falou da música, a gente perde tanto tempo discutindo a estética que a gente esquece que o maior objetivo da música cristã é apresentar a teologia cristã. O que é a teologia cristã? É a forma de ser de Cristo. Então isso se perde. O próprio Cristo, né, e muitos dos profetas trabalham essa questão de transformar uma religião completamente cultural, digamos assim, que representava ali o status quo daquela nação, daquela geração, mas que desprezava questões essenciais e básicas de, como você falou, né, Mayara, da cultura do reino: amor, misericórdia, né, perdão, paciência, longanimidade, caridade e tudo mais. Serviço. Mas a gente tem um jeito certo aqui de apresentar o cordeiro, a gente tem um não sei o que lá, e às vezes quando uma coisa engolia a outra, né, como a gente vê nos casos do sacrifício lá do templo, que Jesus tanto se indignou, né, porque o propósito salvífico da questão tinha sido completamente engolida por uma cultura de corrupção que se criou ali. Outra questão aqui, por exemplo, né, tem um verso lá em Tessalonicenses, onde Paulo diz assim, veja tudo e retende o que é bom. A gente pega esse texto também de um lado um pouco mais liberal, para falar assim, não, tudo que existe no mundo é bom, a gente pode sempre tirar uma coisa boa daquela de Poliana, né? É Poliana? Que sempre vê um lado positivo em tudo. Não, então tudo tem coisa boa pra gente ver, basta você... Então assim, consuma o que você quiser da cultura e tal, porque sempre vai ter alguma coisa edificante ali pra você e tal. Essa é uma visão correta de entender esse conselho de Paulo? Ou existe algo aí um pouco mais no contexto aí que às vezes a gente não leva em consideração? Foi bom você tocar nisso aí, Isaac, porque eu fico assim com medo quando eu falo essas coisas, que as pessoas entendam o que eu não estou dizendo. A gente não está dizendo... Geralmente é isso que acontece, né? Exatamente. A gente não está dizendo que liberou geral. Às vezes é o contrário. Com a mensagem do Evangelho, da gente compreender aquilo que é essencial do Evangelho, às vezes a gente vai restringir, vai proibir mais do que aqueles que estão proibindo conseguem imaginar. Porque, por exemplo, Pedro diz assim, olha, não seja o adorno da mulher aquilo que é exterior. Aí a pessoa diz, pronto, então não posso usar adornos, não posso usar joias. Nesse texto, na verdade, proíbe muito mais. Ele proíbe qualquer coisa que eu use para adornar a minha vida, que não seja um caráter. Né? Exatamente, que não seja o caráter. Então pode ser, sei lá, um jogo de cozinha. Pode ser qualquer coisa que eu tenha, que eu acho, não, meu valor está nisso. Exatamente. Exato, que te traga identidade que não seja o Criador. Isso. O texto de Paulo é a mesma coisa. Se você observar o contexto, são vários conselhos que ele está dando ali, mas em qual contexto? Para pessoas que estavam vivendo um imediatismo do retorno de Cristo para aqueles dias. Um imediatismo tão grande que estavam abrindo mão das suas vidas, dos seus empregos, das suas famílias, em nome de um imediatismo que o Paulo nunca havia incentivado a isso. O texto ali, ele está inserido dentro do contexto de quando você receber uma mensagem que vier de Deus, que você não apague o espírito dessa mensagem. Retenha de tudo, veja o que é bom. Mas de tudo julgue todas as coisas, se afaste do mal. Né? Das profecias, daquilo que vem de Deus. Das mensagens que supostamente vêm de Deus. Você analisa aquilo, filtra, vê aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e absorve, porque às vezes você pode negar um conselho divino, né? É isso. Hoje a gente repara e a gente percebe que algumas coisas que a cultura está levantando como novos valores, como novos princípios,
como novas regras, elas estão adentrando as famílias, né? E pode ser que isso traga, né, dificuldades nos relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, né? Então, o que a gente tem que estar atento? A gente tem que tomar muito cuidado para não estar colocando dentro do nosso círculo familiar coisas que são dessa cultura de agora, mas que não fazem parte da cultura que Deus estabeleceu para o bom convívio das famílias, para o bom relacionamento dos pais com os filhos, para o bom relacionamento da esposa com o esposo e vice-versa. Então, muita gente aplica esse verso de Paulo querendo aplicar a cultura, né? É uma aplicação, por mais que o texto bíblico não esteja se referindo a essa questão. Mas a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa ter bom senso, e precisa saber e conhecer bem e observar as coisas, e como disse a Vanédia no começo, ter sempre a vida centralizada na palavra, porque é a palavra de Deus que vai dar o veredito final sobre o que é bom ou o que não é bom, o que é decente, o que não é decente, o que tem que fazer parte, o que não tem que fazer parte, tanto na nossa vida como um todo, tanto na nossa vida como igreja e tanto como dentro dos círculos familiares, né? O que aderir, o que não aderir, até onde ir, até onde não ir. Então a gente precisa sempre manter mesmo a centralidade, porque se nós perdemos a centralidade da palavra, a gente perde a centralidade do reino, perde a centralidade da identidade, e aí vai querer começar a buscar dentro da cultura coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida. Eu acho que é um pouco disso que a Vanédia falou também, né? De, tipo assim, às vezes, não necessariamente as músicas, né? Mas o tipo de mensagem que a gente traz pro Exatamente. público, né? Muitas vezes, não, vamos tomar cuidado com as músicas porque essa cultura é perversa. Ok, ritmo, beleza. Vamos cuidar com o cinema, com os filmes, com os quadrinhos, não sei o que lá, porque é perverso. Ok. Aí o cara vai lá no púlpito e começa a pregar uma mensagem extremamente humanista, ou de autoajuda, ou apelando pro próprio ego, pros próprios desejos do ser humano, de alcançar prosperidade, de alcançar desejos, ou de uma falsa piedade que leva a uma salvação por obras que a Bíblia não recomenda, pelo contrário, ela nega veementemente, né? Então, como encontrar esse equilíbrio, Vanédia? Como é que a gente busca no nosso púlpito essa centralidade do Evangelho e o quão importante é o Evangelho como epicentro da nossa cultura, de forma a transformar a nossa cultura e redimir a nossa cultura? Acho que primeiro a gente tem que entender naquilo que a gente está falhando. E muitas vezes a gente tem falhado no próprio entendimento do Evangelho. A gente acha que como eu entrei na igreja, então eu já conheço o Evangelho. Sendo que o Evangelho é uma doutrina bíblica, que está em tudo, né, na Bíblia, assim. Mas ele é uma doutrina, assim como a vinda de Jesus, que está em toda a parte da Bíblia, mas ela é uma doutrina bíblica. Então eu conheço essa doutrina bíblica chamada Evangelho. Eu simplesmente decorei um verso bíblico. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu nem sei o que significa. Quando eu acho que a atribuição é essa, quando eu não acho que o Evangelho é tudo aquilo que a igreja ensina como doutrina. Né? Exatamente. Exato. Então o que é o Evangelho? Peraí, mas o Evangelho realmente é o poder de Deus para minha salvação ou é só uma doutrina que eu ensino para os outros? Exatamente. Então, esse processo de conhecimento do Evangelho é isso que as pessoas precisam entender. Essa inculturação no Evangelho é um processo, leva tempo, até eu perder essa inculturação do mundo que eu tenho e deixar o Evangelho do reino invadir. Pois é, o Evangelho, ele tem um conteúdo. Eu conheço esse conteúdo do Evangelho, não é eu decorar um verso bíblico e achar que eu conheço o Evangelho. Eu conheço o conteúdo dele e assim, a Bíblia fala, né, Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste nessas coisas, mas eu entendo que é o reino de Deus porque Paulo falou isso porque o pessoal estava ali desprezando os outros, porque tinha gente que estava sem querer comer algumas coisas e aí as pessoas ficavam, isso aí é fraco, isso aí não sabe de nada. Ele não sabe que isso aí é bobagem, comer isso. E de outro lado também tem pessoas que ficavam... Aí ficava essa guerrinha. Aí Paulo disse, gente, o reino de Deus não consiste nessas coisas. Se a gente fica se mordendo e fica por conta disso, a gente está mostrando que a gente não entendeu o que é o reino. Então assim, primeiro de tudo, conhecer o que é o Evangelho, conhecer o reino de Deus. E aí também, eu lembro agora de um exemplo que... eu tava vendo, inclusive também sobre família, né? Tem pessoas assim que falam no púlpito, eu já vi isso algumas vezes, dando o seguinte conselho para os jovens. Eu já recebi esse conselho também. Olha, não tire da casa da pessoa, né, seu namorado, sua namorada, se você não puder oferecer o mesmo padrão de vida que ele tem na casa dele, que ela tem na casa dela. Então assim,
Se você tiver menos dinheiro que o pai dela, então não case com ela agora, porque você não vai poder dar o mesmo padrão de vida. Veja, isso aí é uma mensagem veiculada em muitos púlpitos. Mas é uma mensagem completamente oposta ao evangelho. Se você vai casar com uma pessoa que no menor sintoma assim, de que está tendo uma crise financeira, ela vai ter uma crise com você e vai ter brigas, esta pessoa não serve para casar. Entende? Então, você não vai olhar as coisas como o mundo olha. Isso é como o mundo olha. A gente, por exemplo, demora para casar, por exemplo, porque não, eu tenho que ter uma estabilidade financeira para poder casar, porque senão, né? Isso é o que a cultura diz. O mundo pensa assim, qualquer pessoa, mundanos, assim, pessoas corretas e tudo, mas que não conhecem a Cristo, pensam assim também. Eu vou casar quando eu tiver uma estabilidade financeira. E você confiar nestas coisas. Isto é o contrário do que diz o Evangelho, do que diz a palavra de Deus, mas a gente reproduz essas coisas porque a gente não conhece a mensagem que a gente tem que proclamar, a gente não conhece como é o modo de vida do salvo, como é o modo de vida do reino. O que a gente precisa entender é que a mudança cultural, ela não é de fora para dentro. Não é a cultura que vai transformar a sua cosmovisão. A sua cosmovisão precisa ir construindo seus valores, seus princípios, até chegar na produção que você vai fazer e na forma como você vai enxergar o mundo, né? Mas como é que ocorre essa entronização do evangelho dentro da sua cosmovisão para a transformação dela? É o que o Paulo vai chamar de transformação radical da mente. Isso só ocorre com um profundo entendimento do evangelho, que é o que o Paulo gasta 11 capítulos de Romanos explicando o evangelho para chegar e falar assim: se essa transformação não ocorrer na mente de vocês, você não vai ter uma cosmovisão cristã e ela não vai conseguir transitar pela cultura da forma como Deus espera que o reino avance pelo planeta Terra até que ele volte e restaure todas as coisas, né? Então fica aí essa aplicação pra gente, buscar o evangelho nos nossos lares, nas nossas famílias, colocar a Bíblia e o princípio da palavra de Deus no centro da nossa vida familiar, para que ela possa mudar nossa cultura, nossos princípios, nossos valores, escolhas, a forma como a gente realiza tudo a partir da nossa cosmovisão. Fique com Deus, um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.